Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Se o Corinthians passar a ser um time mais criativo na parte ofensiva, se criar mais jogadas de gol, o Corinthians pode ser um time competitivo. O Palmeiras nem se fala, né? Um time já a ser batido em termos de tudo. É um time que tem 3 elencos praticamente para vestir a camisa do time principal. Mas eu acho que o Santos, viu, Calheiros? O Santos é um time que tem feito muito com pouco. O time do Santos é extremamente limitado, mas por méritos do Sampaoli, o time tá brigando lá em cima. Ele tá na tela e os números dele, mano, vão aparecer agora aqui no telão do Bom Dia Fox, porque Fábio Carille começou no comando do Corinthians como treinador mesmo efetivo. Naquela campanha lá da Quarta Força, né? Levou o Corinthians em 2017 ao título paulista, ao título brasileiro com um aproveitamento, olha, de 64,3%. Em 71 jogos foram 38 vitórias, 23 empates e 10 derrotas. 91 gols marcados, média de 1,28 por jogo. Gols sofridos, 48 gols sofridos apenas, a média ali de 0,67. Era uma característica desse time do Fábio Carille, né? Tomava muito pouco gol e era eficiente. Aí a gente vai para 2018. Em 2018 esse aproveitamento já dá uma caidinha, vai para 61,2%. Em 31 jogos foram 17 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 46 gols marcados, a média ali de 1,48 e 22 gols sofridos, média de 0,70. Aumentou a média de gols sofridos um pouquinho, mas aumentou. A gente vai para 2019. A gente lembra que em 2018 ele saiu, né? Ele voltou. lá Esse é o conjunto total do Paulista, depois saiu. E aí, 2019, a gente vai trazer os números do Fábio Carille até o momento. Aproveitamento de 52,6%. Em 38 jogos, 16 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, 41 gols marcados. A média despenca. Olha a média de gols. A gente tem isso em gráfico. Vamos colocar em gráfico aqui no telão, porque é justamente isso que chama atenção. Olha só, a gente tem a linha amarela, que é o aproveitamento do Carille no comando do Corinthians. A gente tem a linha verde, que é a média de gols do Corinthians com o Fábio Carille. E a linha vermelha, que chama atenção, olha como é que sobe, mano. A média de gols sofridos nesses 3 anos do Corinthians com o Fábio Carille. Repara, a linha que deveria cair cresceu, que é a média de gols sofridos. E as duas médias ali, a média de gols e o aproveitamento, que deveriam estar subindo, ou pelo menos se mantendo, repare que média de gols ela tem um pico e cai de novo, afunda. E aproveitamento nem se fala, está em queda livre. Então, Calheiros, eu acho que tem uma justificativa até um pouco óbvia com relação a isso. Porque se a gente pegar a dupla de zagueiros do Corinthians em 2017, foi o ano que o Carille foi efetivado como treinador, era Pablo e Balbuena, meu irmão. E Balbuena. Jogaram os dois, né? Chegaram a jogar os dois. Então, se a gente pegar... Arana na esquerda, né? Arana na esquerda, exato. O Fagner na direita e o Cássio no gol. Se a gente pegar, por exemplo, a dupla de zagueiros do Corinthians hoje, em 2019, Henrique e Manuel. Por mais que eles não tenham mais comprometido da forma que comprometeram em determinado momento do ano, o Corinthians parece que acertou um pouco o seu sistema defensivo, principalmente com a chegada do Júnior Urso. Ele acabou ajudando muito o Ralf ali também no setor ali de volantes, para que a bola não chegasse tanto na zaga corintiana, que são 2 jogadores aí que durante muito tempo aí oscilaram bastante, tanto o Henrique quanto o Manuel. Então eu acho que o Corinthians meio que conseguiu acertar a parte defensiva. Não é uma zaga extremamente confiável, acho que pode melhorar muito, principalmente agora no segundo semestre, se chegar de fato o Gil, que parece que também o clube chinês está querendo fazer uma proposta aí de mais 1 ano de contrato lá. E o Lyon também, né? E se isso acontecer, eu não sei se o cara não balança, né? Porque jogador, todo mundo sabe que às vezes aí quando pinta aquelas cifras enormes na frente do cara, o cara fala, opa, sabe aquele negócio que eu tinha prometido? Pode ser que eu não vá mais. O Lyon já foi no Gil, já foi no Felipe Luiz. Silvinho técnico. Juninho Pernambucano, o homem do futebol. Complicado. Essas curvas mudando de direção e que preocupam e muito o torcedor corintiano, essas curvas no gráfico. Não passa também pela dupla de volantes, mano? Você lembrou da dupla de zagueiros, mas em 2017, uma dupla muito eficiente, tanto Gabriel defensivamente, e Maicon, né? Isso, defensivamente, quanto também ofensivamente. O Corinthians tem Sem deixar de falar do passado, Ralf e Paulinho. Exato, tem isso como característica também, né? Ah, com certeza, né?
Ô Paulo, por exemplo, esse ano, a qualidade o Júnior também. Urso melhorou também o sistema defensivo, Chegou né? e Ajudou chegou muito o Ralf. melhorou muito, né? E você vê, o Gabriel sumiu, né? Teve uma lesão e aos poucos aí está novamente sendo incorporado. Mas é um jogador de opção para banco de reservas e com certeza para aparecer em breve no Corinthians. O que tem que avaliar é exatamente, o Mano citou aqui, né, a questão do Pablo e do Balbuena. O que tem que avaliar também é que a nova safra, vamos dizer assim, de contratações e de fase que o Corinthians vive, não é aquela fase de excelência que tinha no passado, no comando do Tite e até na gestão do Carille campeão brasileiro. Gente, saiu um Rodriguinho, vem, vamos embora. Você vai pensando... E as contratações também foram terríveis, não deram certo, né? Você vê que chegou o Sornosa, o jogador que já está indo embora do Corinthians que nem jogou, outro que entrou... O Richard está indo, a gente não, outro menino que foi embora para o futebol nordestino agora, para o André Luiz, o Douglas foi para o Bahia. Então, uma série de contratações que... E o Corinthians, pelo que a gente fez de conta recentemente, contratou de quase de 19 a 20 jogadores e que já reciclou novamente. E a base do time não é a mesma de tempos passados. Evidente que isso aí também pesa. Qualidade, acima de tudo, qualidade ainda é o que faz a diferencial no esporte, no futebol principalmente. Falando em qualidade, falando em desempenho corintiano, o lateral Arana, o torcedor sente muita saudade, recebeu a nossa equipe para uma entrevista exclusiva. Entre muitos assuntos, a possibilidade de voltar ao timão, que vem sendo ventilada já há algum tempo, uma novela. Pelo Corinthians, ele conquistou um título paulista e 2 brasileiros. Está há 1 ano e meio na Europa e sempre que se abre uma janela de transferências, o nome de Guilherme Arana volta à pauta, as especulações. Muito se falou sobre esse seu retorno para o Corinthians no início do ano e ninguém melhor que você para falar o que realmente aconteceu, Arana. Bom, o que aconteceu foi que teve a proposta sim. Entre eu e o Corinthians já estava acertado. Porém, o que deu errado foi entre os clubes. Porém, eu fico feliz pelo Corinthians tentar me repatriar, porque mostra que quando eu estava com a camisa do Corinthians, fiz um bom papel. Só que eu sou profissional e agora eu sigo no Sevilha, estou de férias, estou trabalhando para chegar na melhor forma. Depois de 1 ano e meio lá, o que aconteceu para você querer voltar ao Brasil e para defender o Corinthians? Na verdade, eu vinha jogando jogos no Sevilha e de uma hora para outra comecei a não ser relacionado, não jogava mais. Houve algum desentendimento? Não, creio que não. Da minha parte, eu sempre fui muito profissional, sempre fui lá, trabalhei bastante. E eu tenho meus objetivos, que é seleção brasileira, seleção olímpica, e para mim alcançar esse objetivo eu tenho que jogar. Então apareceu o Corinthians e eu sentei com a minha família, a gente conversou bastante. E como eu falei, já estava entre o Arana e o Corinthians já estava acertado, o que pecou mesmo foi entre os clubes. Não deu certo, agora é colocar a cabeça no Sevilha, trabalhar bastante nesse final de férias para chegar bem fisicamente e ter mais sequências de jogos e mostrar por que eu estou lá. Se for para voltar ao Brasil, se o Corinthians hoje manifestar novamente uma proposta e viabilizar o pedido que o Sevilha tem, você voltaria? E se não fosse para o Corinthians, voltaria para outro time brasileiro? Sim, como você falou, os Jogos Olímpicos estão se aproximando. O Corinthians tem a preferência maior, porém não descarto outros clubes porque sou profissional. E também, como eu sempre falo, sempre que aparece alguma coisa, alguma decisão, não só dentro do futebol, como na minha vida, eu sempre converso com a minha família e as melhores decisões a gente resolve entre nós. E tenho certeza que eu estando bem, minha família bem, o resto as coisas vão acontecendo. Boa sorte na tua trajetória e obrigado por esse bate-papo exclusivo aqui no Fox Sports. Eu que agradeço, um abraço e obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Tá aí, Diego Bertozzi e Guilherme Arana de São Paulo para os canais Fox Sports. Se você quer acompanhar um pouco mais aí, né, desse bate-papo do Bertozzi com o Guilherme Arana, foxsports.com.br. Lá tem todo o material desse encontro aí, o Guilherme Arana recebendo nossa reportagem com exclusividade. Ontem, o Arana tem muito mercado aqui no Brasil, e não é só o Corinthians não, hein, Paulo Leão? Vários clubes, olha,
poderiam receber o Arana aí de braços abertos, né? A casa dele, sem dúvida, é o Parque São Jorge, né? A Arena, é a fiel torcida, é a casa dele. Mas tem bola. Olha, eu acho difícil voltar para o futebol brasileiro, até porque, né, negociação de janelas, quando já está começando uma efervescência, a gente já vê algum rumo para tomar. Agora é inacreditável, né? O jogador que sai daqui em alta no futebol brasileiro, né, com chance de seleção brasileira, e aí, mais uma vez, aquela questão toda da jogada do empresário, empurra no Sevilha. Um ano e meio, disputou 7, 8, 9, 10, 12 jogos. Uma pena, né? É inacreditável, cara. Aí volta pro Brasil, então, volta logo. Se vier para a camisa do Corinthians, que seja o mais breve possível, porque vai chegar e vai ser titular da posição. Paulo Lima, valeu? Muito legal ter você aqui mais uma vez. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.